O Egito, famoso por suas construções impressionantes e grandiosas, como a pirâmide de Gizé, uma das maravilhas do mundo antigo, parece estar revivendo sua glória histórica. Em 2015, o país embarcou em um projeto ambicioso e colossal da construção da sua nova capital. Esse projeto totalmente planejado e já em andamento promete trazer ao mundo o maior prédio já erguido, situado no meio do deserto do Saara, onde o governo egípcio planeja criar um imenso oásis que servirá como uma nova capital. A futura capital, ainda sem um nome definido e conhecida como uma futura capital administrativa, está programada para ser inaugurada no final de 2020 e tudo nela será grandioso. Mas surgem questões. Por que construir uma capital nova? E por que escolher o deserto do Saara para essa construção? A resposta está em uma visão ambiciosa e futurística. A nova capital do Egito, planejada para substituir Cairo, será erguida do nada, em pleno deserto, com um custo estimado que pode chegar a 250 bilhões de dólares. O projeto para a nova capital inclui uma praça verde 2 vezes maior que o Central Park de Nova York, o prédio mais alto de toda a África, um distrito de entretenimento 4 vezes maior que a Disneylândia, um dos aeroportos mais expansivos do globo, um palácio presidencial 7 vezes maior que a Casa Branca nos Estados Unidos, tecnologia de ponta com 6.000 câmeras inteligentes, energia solar, lagos artificiais, residências luxuosas, um grande estádio e espaços para cerca de 6 milhões de habitantes. Trata-se de um dos projetos mais grandiosos da história moderna, uma transformação do deserto em um refúgio verde próspero. Mas por que o Egito está tão empenhado em construir uma nova capital no meio do deserto? E qual o papel da China, que está financiando e construindo grande parte desse projeto? Conhecimento Mestre apresenta o Novo Egito. Nas margens férteis do rio Nilo, nasceu o Egito, uma civilização cujo legado se estende por milênios, começando com a unificação do Alto e Baixo Egito em 3100 a.C., quando o faraó Menes estabeleceu a cidade de Mênfis, uma metrópole que se tornou não apenas o coração político, mas o centro cultural e religioso do país. Essa cidade, rica em arquitetura e cultura, foi o berço da urbanização egípcia, refletindo a magnificência dos faraós com templos como o de Ptah e mercados vibrantes que ressoavam com o comércio e a vida cotidiana, formando um modelo para o planejamento urbano que outros seguiriam. Mênfis viu o auge do poder faraônico, com a construção de monumentos icônicos como as pirâmides de Gizé, mas a cidade também enfrentou desafios e transformações, refletindo a evolução contínua do Egito. A chegada de conquistadores como os gregos e os romanos introduziu novos elementos na paisagem urbana. Cidades como Alexandria emergindo como centros de aprendizado e cultura, e a eventual extensão do Islã transformou ainda mais a identidade egípcia, com o Cairo se estabelecendo como a nova capital durante o período islâmico. Uma cidade que misturava tradição e inovação e se tornava um símbolo do cruzamento de civilizações. A história moderna do Egito continua a refletir essa complexa tapeçaria de influências e transformações. A abertura do Canal de Suez em 1869 marcou um capítulo na história egípcia, ligando o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo e estabelecendo o país como ponto de conexão vital no comércio global. Enquanto o Cairo e outras cidades enfrentavam os desafios da rápida urbanização do século XX, uma área de crescimento, industrialização, mudança social que trouxe tanto progresso quanto desafios, como o crescimento populacional e a pressão sobre a infraestrutura. Até os dias de hoje, o Egito continua a ser um estudo fascinante em contrastes e continuidade. As cidades modernas, com suas torres de vidro e aço, se erguem ao lado de monumentos antigos, e o Nilo, sempre a artéria vital do país, continua a moldar a vida e a paisagem, enquanto o Egito navega pelos desafios da globalização, da tecnologia e da governança do século XXI. A urbanização que começou às margens de Mênfis agora ressoa em cidades como Cairo, Alexandria e Giza, onde a tradição encontra a modernidade e a história se desdobra em uma jornada contínua. O Egito, uma nação com uma história milenar e uma cultura rica, enfrenta um problema contemporâneo complexo: a aglomeração excessiva na área metropolitana do Cairo. Com aproximadamente 21 milhões de habitantes, quase um quinto da população egípcia reside nesse polo urbano, responsável por 32% do PIB do país. Projeção alarmante é que a população do Cairo pode chegar a 40 milhões nas próximas 3 décadas, amplificando desafios já existentes de poluição,
congestionamento e infraestrutura deficiente. Diante dessa realidade, o governo egípcio toma uma decisão audaciosa: a criação de uma nova capital. Essa empreitada ambiciosa visa não apenas desafogar o Cairo, mas também diversificar o potencial econômico do país. A nova cidade será o coração administrativo do Egito, abrigando o parlamento, os ministérios e diversas instituições governamentais. A escolha estratégica do local entre o Canal de Suez e Cairo não foi por acaso. Com o recente alargamento do canal, uma importante artéria do comércio global, a posição da nova cidade pode potencializar a economia nacional. A presença do canal e as rotas de comércio conectadas são vistas como ativos valiosos que podem impulsionar a economia da nova metrópole. Contudo, essa iniciativa grandiosa não está isenta de desafios e críticas. A economia egípcia, apesar do crescimento impulsionado pela construção, ainda enfrenta questões profundas. A criação de empregos no setor tem sido um ponto positivo, mas os projetos anteriores de construção de cidades no Egito tiveram resultados mistos, com várias delas se tornando cidades fantasma. A nova cidade corre o risco de repetir os mesmos erros do passado, principalmente se falhar em criar infraestrutura robusta e oportunidades de emprego suficientes. A preocupação é que apenas a elite possa se beneficiar desse paraíso verde, enquanto a maioria da população que vive com renda limitada permaneça em condições precárias no Cairo. O custo do projeto também é motivo de debate. Estimado em 250 bilhões de dólares, esse valor gigantesco é aproximadamente igual ao PIB do Egito. A China emergiu como principal financiador, investindo quase 35 bilhões de dólares apenas na primeira fase. A dependência do financiamento chinês e a gestão dessas grandes dívidas podem se tornar um obstáculo para a economia egípcia no futuro. O papel da China nesse projeto também destaca uma agenda geopolítica mais ampla. Ao investir bilhões no projeto, a China busca solidificar a sua presença na região, integrando o Egito à sua iniciativa Cinturão e Rota, através do Canal de Suez. Isso permite que a China expanda sua influência em uma região estratégica e conecte-se melhor à Europa, à África e ao Mediterrâneo. Em conclusão, a nova capital do Egito é uma proposta ousada e ambiciosa. Uma tentativa de enfrentar problemas crônicos, promover o crescimento econômico e reposicionar o Egito no palco global. A execução e gestão desse projeto determinarão se será uma história de sucesso inspiradora ou um capítulo caro e problemático na história moderna do Egito. A atenção agora está voltada para o deserto, onde a visão de uma capital nova e vibrante está lentamente tomando forma, representando as esperanças, desafios e complexidades de uma nação em transformação.